podcast Eu Voto em Negra. Este é o podcast Eu Voto em Negra, uma iniciativa da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, em parceria com a Casa da Mulher do Nordeste e Instituto Alziras. Eu sou Cauana Portugal, jornalista e apresentadora desse podcast, e hoje eu tenho a alegria de receber Piedade Marques e Rosa Marques, da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Muito obrigada, mulheres. Queria, inclusive, passar a palavra para vocês, né, para vocês já se apresentarem e a gente iniciar nossa conversa. Rosa, se você puder iniciar, por favor, se apresentando. Oi, Cauane, tudo bem? Eu sou Rosa Marques, eu sou da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, né? E eu sou a secretária executiva também desta rede. Muito massa, importantíssima. Rosa Marques e agora Piedade Marques. Olá, sou Piedade Marques, sou da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, sou sobrinha de Rosa. Às vezes ela não gosta de dizer isso, mas eu sou. E sou uma das coordenadoras, junto com Rosa, com Itanaci, com Mônica Oliveira, do projeto Eu Voto em Negra. Maravilhosas, dois ícones aqui com a gente. Eu queria entender um pouco mais, mulheres, sobre a Rede de Mulheres Negras, para a gente iniciar essa nossa conversa. O que é a Rede de Mulheres Negras e o que faz a Rede de Mulheres Negras? Rosa, explica para a gente, por favor. Então, a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, ela nasce em 2016, pós-marcha das mulheres negras contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver, em 2015. E nós somos um grupo de mulheres negras diversas, de diferentes idades, idosas, adolescentes, meia-idade, advindas dos territórios, né, das comunidades. Temos acadêmicas, temos pessoas que não são letradas, temos pessoas que tiveram dificuldades à escola, então somos bem diversas, né? A Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, ela não é partidária, é por isso que a sua representação ela é de pessoas e não de organizações, embora tenha esse nome de rede. Mas ela nasce com esse nome pela construção que tivemos de lembrar uma rede das tramas que tem uma rede, de uma rede de conexões. E ela nasce na luta contra o racismo, contra a violência com qualquer mulher, e na perspectiva também da marcha do bem viver. Muito bom, muito interessante. E fazer incidência na cidade, né, contra o racismo. É uma das ações nossas também. Fundamental, a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. E aí, a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco pensa o Eu Voto em Negra. Eu queria que Pia, né, Piedade nos explicasse, a partir de quais demandas nasce o projeto Eu Voto em Negra. Em 2018... 3 organizações iniciaram um processo de construção de um projeto chamado Mulheres Negras e Democracia. E, com o recorte racial, as organizações são organizações feministas que se colocam no campo antirracista, mas que não faz a discussão racial, né, de gênero e raça. E, assim, fazem, mas se colocava com uma certa fragilidade, né? E o reconhecimento mesmo de que esse é um debate que é importante que as mulheres negras estivessem. Acho que muito mais em função disso. E convidou a Rede de Mulheres Negras para, primeiro, trabalhar numa assessoria, né? Nós fomos convidadas para assessorar, dando esse recorte. Com o tempo, a gente percebeu que o projeto ele tinha muita liga com o próprio movimento e da assessoria a gente passou para a parceria, né? E da parceria a gente conseguiu colaborar, né, em diversas ações desse primeiro projeto. Principalmente no programa de rádio, né, que é o programa do Centro das Mulheres do Cabo. E essa ação de parceria, né, fez com que a gente pensasse melhor
né? Nesse primeiro projeto, tinha uma campanha que precisava ser pensada, né? E aí o conjunto das organizações saiu com esse nome que pega, né? Eu Voto em Negra é um negócio assim que chicletinho. Isso. E isso fez com que a gente também se encantasse. O Eu Voto em Negra, inicialmente, enquanto campanha, era uma campanha online para pensar, né, os argumentos, a contranarrativa da discussão de por que votar em mulheres negras e convencer a sociedade de que há uma necessidade, há uma lacuna dessa presença feminina negra nesses espaços. Passa-se o tempo, o projeto hoje ele é o próprio Eu Voto em Negra, né? Essa é a terceira versão do projeto. A gente trabalhou na eleição 2020, 2022 e agora 2024. E ele passa a ser da rede, o projeto Eu Voto em Negra, onde a gente trabalha com 3 pilares, que inclusive desde o princípio, né? Que é a comunicação, a incidência e a informação, a formação dessas mulheres, né? Acho que é isso. Então, a gente já está indo aí para as ferramentas oferecidas pelo projeto, né? A gente já sabe que a gente, né, que convive com as candidatas, que acompanha esse processo com as candidatas, o que a gente ouve delas é o encantamento com a iniciativa e a certeza de que a iniciativa é fundamental para a presença delas no cenário político, para que elas atravessem esse cenário político que não é pensado para a gente, né? E a coisa da humanização também nesse ambiente político, que elas trazem muito forte. Então, a gente sabe que é uma iniciativa revolucionária por si só. Mas, para além dessa coisa simbólica e da força que isso traz, tem as ferramentas que são oferecidas pelo projeto, né? Como você estava dizendo, a questão da formação. Acho que vocês podem falar um pouco mais sobre isso. São 3 ferramentas importantíssimas para a gente, né? E que a gente, a cada momento, que a gente não compreende a eleição apenas no ato dela, que ela vai ser exercida, né? A gente vem construindo anos anteriores, em períodos que não é da eleição. Então, a gente compreendeu, na perspectiva da formação, a gente tem o Media Advocacy, que ele é tratado em 2 semanas, mais ou menos. E essa formação ela ajuda as mulheres a se instrumentalizar melhor no sentido do que qual é o papel do Estado, qual é o papel delas, porque nós não somos criadas para o pleito eleitoral, né? Então, a gente parte das necessidades, isso estou falando dentro do que as mulheres já falaram, parte da perspectiva de você olhar a sua comunidade, o que é que ela vivencia e por que não tem uma de nós lá lutando, né, e brigando e exercendo algo que poderia ser exercido por essa mulher negra. Então, ela vem com uma bagagem de liderança, mas ela não vem com a bagagem mais politizada no sentido do pleito que ela está buscando naquele momento. Então, esse é um dos processos de formação. Esse ano nós adentramos com uma outra formação, porque os anos vai ajudando a gente a compreender algumas coisas, né, Pia? Nós percebemos que o discurso racial e o discurso, por exemplo, das orientações de gênero não eram bem... não estavam tão bem organizados. Então, esse ano a gente tem a iniciativa de também fazer uma formação política sobre a questão racial e de gênero, para que elas compreendam melhor as violências, os mecanismos que elas compreendem, mas nem sempre elas conseguem falar de maneira tão escurecida como nós, que somos de movimento há muitos anos, né? Independente da rede, eu e Piedade, por exemplo, a gente vem de campos de militância muito antes, né? Então, para a gente é mais fácil falar sobre o racismo, sobre essas coisas, mas a gente percebeu que não. Então, esse ano a gente adentra com essa formação política, que a gente chama de Jornadas Negras Políticas para as Lideranças, né? Há um outro elemento
que a gente trouxe, por exemplo, foi fazer práticas de autocuidado em cada ação nossa. Porque a gente também... Os fóruns que a gente realiza para a escuta, ele é antes e é depois. Mas, durante o processo, a gente tomou como decisão fazer algumas atividades. Quem faz esse movimento sou eu. É a partir da pouca compreensão que eu tenho, não vou dizer que eu sou especialista, mas os meus aprendizados e a compreensão do bem viver e do autocuidado, a gente tentou, esse ano, inserir dentro dos processos onde as mulheres estivessem. Foi muito fantástico, porque nós não nos cuidamos e a gente sempre está em terceiro lugar. E a gente fez uma reflexão que a política é importante, mas se eu não estiver com a saúde mental organizada, ela vai me matar, né? Além de outros elementos que a gente sabe que tem, que é a violência política. Um outro elemento é a comunicação, né? A gente tem... que eu compreendo que a comunicação tem a ver, por exemplo, com a fotografia que a gente contrata uma pessoa, um especialista em fotografia, para elas registrarem as melhores fotografias, porque elas não têm recursos. Tem um birô de comunicação, né, que a nossa coordenadora, Emanuela, tem, que ela coordena, né? Então, ela tem um GT com as assessoras dessas lideranças que estão nesse pleito. Isso tudo em consonância com a gestão, né, de quem está gestando esse projeto. A produção de cards, a produção de vídeos, a produção desse próprio podcast é uma das ações novas que a gente está colocando também esse ano. Tem um outro elemento que é como é que se diz? Os TREs, né? Eu lembro, esqueci de alguma coisa, Pedro, dos 3 princípios? Não, só do incidente aí que tu começou. Aí a gente pode falar melhor depois, né? Eu queria aproveitar, Sim. Rosa, que você falou sobre a questão das fotos, e aí falou, né? Porque elas não têm esse recurso. Isso. Então, a gente lida com candidatas que são atravessadas por essa violência, inclusive financeira dentro do partido, né? Uhum. Acho que vocês podem... Eu acho que a gente tem que dar um espacinho atrás, né? Eu acho que é bom a gente pensar que nós trabalhamos com lideranças, né? Estar candidata é um resultado de um processo que a gente inicia. Por isso é que, para a gente, para além de investir em candidaturas, né, a gente investe nas mulheres que são lideranças para que elas decidam se querem, se não querem, se dá, se não dá, se manda para aquele lugar, se fica naquele outro lugar, né? Então, acho que a primeira coisa importante do projeto é que, mais importante da gente, é que essas mulheres elas consigam estar inteiras para poder conseguir ir para frente da batalha, né? Então, tudo que a gente pensa tem a ver, né? Rosa trouxe alguns elementos que para a gente é importantíssimo, né? A experiência das campanhas, elas nos faz mudar de lugar o tempo inteiro, porque a gente vai observando várias questões que atravessam a nossa atuação. Então, a gente vai precisar ampliar. Por exemplo, quando a gente fez a primeira vez a discussão do advocacy, né? Todas as mulheres eram liderança e a discussão seria muito simples. Qual é a função da vereadora? Qual a função? E quando a gente começa a conversar com essas mulheres, a gente percebe que há uma total falta de conhecimento sobre. É como se... eu sou liderança, sou do movimento sindical, sou do movimento trabalhadores rurais, sou trabalhadora rural. Sabe assim, eu sou o cão chupando manga, de boa, nisso que eu faço. Mas a discussão sobre... Tem uma companheira nossa que faleceu, que é a Luísa Bairros, que na última conferência ela dizia: nós estamos preparadas.
E a gente quer reafirmar exatamente isso. Por isso é que a gente investe nessas mulheres, para que elas se sintam tão preparadas para estar nesse lugar que não há nenhuma outra possibilidade, a não ser o próprio sistema que quer tirar cada uma deste lugar, né? Então, nesse sentido do nós estamos preparadas, por exemplo, eu gosto muito de imaginar, na época da pandemia, a gente não sabia mexer com o computador, com o celular, usar como ferramenta. Então, pensando enquanto ferramenta, a gente teve que trabalhar com elas, inclusive ensinando como que grava, da dificuldade que é você só ou você com a outra pessoa botando aqui na frente para você falar, ela não é tão tranquila, então é um processo. Isso fez com que a gente mudasse desse lugar, né? Acho que Rosa trouxe outro elemento extremamente importante, que é essa história qual é o lugar que gênero e raça ocupa no meu discurso enquanto mulher negra, né? Então, quando a gente viu várias lideranças, todas são negras, a priori, todas são negras, e a priori todas deveriam? Não, porque é um processo que se constrói e nós estamos nesse processo de dar ferramentas, né? Por isso que para a gente é importante que no caminho, né, nós tivemos mulheres que disseram, não vou porque eu estou sozinha no meu município, meu partido não conseguiu, se eu me candidatar, eu tenho que ter todos os votos sozinha, eu não vou conseguir. Sabe assim, eu sei até onde dá para ir, até onde não dá para ir. E eu vou estar ou eu não vou estar. E se eu votar, eu vou meter a perna na porta, por exemplo, por causa da escrotice, do recurso do tempo na TV, né? Tudo que é conquistado e que os partidos que elas vão lá e se perdoa e nada acontece, todo mundo toma o seu Xandão, sabe? Acho que é um pouco isso. Tem uma outra ferramenta que esqueci de dizer, que tem a ver com o Media Trainer, que para mim é uma das ferramentas mais lindas que a gente tem, que esse ano eu fiquei, porque nos outros anos eu estava viajando, outras vezes estava fazendo outra atividade, porque a gente divide tarefas, né? E este ano eu tive o prazer de acompanhar todo o Media Training. A gente contrata uma empresa também para fazer isso. Então, ver as mulheres gravando entrevistas para a televisão, sendo analisadas com um profissionalismo incrível, vendo as mulheres gravando reels, vendo as mulheres fazendo programa de rádio e sendo analisadas nessas três categorias, eu fico orgulhosa de nós, porque assim, eu tenho aprendido muito e eu fico muito orgulhosa porque, caramba, se não fôssemos nós, sim, porque os partidos não ofertam esse tipo de ação, de ferramentas, por exemplo, que nós ofertamos, isso seria um papel deles, para todos que fazem os seus partidos. Mas a gente sabe que os privilégios são para... Privilégio, já diz, né? São para alguns, né? Não é para todas. E principalmente as mulheres negras, que não são, né, Pia? Então, essa é uma ferramenta que eu tenho muita admiração, assim. O Media Trainer, para mim, não desmerecendo nenhum das outras, mas é o resultado daquilo que a gente se propôs de, no sentido figurativo, fortalecer essas lideranças, sabe? Uma coisa que vocês duas trazem, né, que é a ausência dos partidos na preparação dessas candidatas para que elas concorram ou até escolham não concorrer, né, que isso também é a sabedoria que vem delas, dessas mulheres negras. E aí, quando a gente olha para esse vácuo de poder relacionado ao nosso grupo demográfico, quando a gente pensa que somos quase 30% da população, quando a gente pensa como as nossas pautas elas são mobilizadas durante as eleições, né, por outros candidatos que sabem que precisam dos nossos votos, e aí quando a gente
coloca essas mulheres, quando elas se colocam no pleito e são ouvidas, né? O projeto Eu Voto em Negro que prepara, enfim, que elas têm condições enfim, de procurarem por esses votos, de escolherem se candidatar. E aí algumas pontes são construídas, né? Outros parceiros, os profissionais que atuam nesse media training são algumas pontes. E eu sei que nesse ano teve uma iniciativa que foi inédita também, que é a coisa das jornadas de diálogo com as escolas judiciárias, né? Que é importante para essas escolas judiciárias e para o Eu Voto em Negro. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque... Eu queria falar, antes de entrar, eu queria só trazer um outro elemento, né, que é a história das fotografias que nós fizemos. Né? Nós, quando a gente estava no processo da marcha de 2015, eu acho que uma ação que nós fizemos que tem um impacto para a gente, sabe assim, no sentido de quais são as possibilidades da gente se juntar, que não seja, inclusive, necessariamente numa roda, numa sala, e que a gente pudesse conversar, e que foi exatamente uma tarde de fotografia, né? A gente conseguiu alguns parceiros, inclusive o Renan Peixe, que é nosso parceiro desde antes do próprio Eu Voto em Negra, e nós vimos lá naquele resultado lá o quanto foi fantástico para cada mulher que conseguiu passar. Então, era um negócio assim, estava lá o profissional, estava lá a maquiadora, e a gente passava o tempo que dava. Então, óbvio que eu e Rosa, a gente ficou o tempo inteiro, né? Para tirar mais foto também, né? Porque entre uma e outra aí você tira mais foto. Mas, por exemplo, eu não tenho tempo. Passa lá, tira foto, vai-se embora, sabe? Entre um trabalho e outro. Vai lá, encontra a gente, tira foto. E essa foto depois foi utilizada e tal. Quando a gente estava construindo, a gente tinha uma preocupação que não era nem nossa, era delas. E nós, quando elas apresentaram, a gente percebeu o quanto que a gente poderia transformar essas mulheres. Porque, por exemplo, uma das questões que as mulheres traziam era as fotos que muitas vezes não representavam ela, que era que ia para a urna. E elas queriam alguma coisa que dissesse assim, se não tiver, eu possa usar, né? Além de usar na campanha e tal, que eu pudesse usar para a urna, se não tivesse. E várias usaram, né? Então, por quê? Porque elas gostaram do que viram quando elas se olharam no espelho. Então, acho que essa é uma questão que tem um sentido tão, sabe, que os partidos, infelizmente, nos seus processos, e olha que tem alguns que até fazem algumas coisas. O problema é o que é que fazem. Né? A ida para as EGES, e aí vou fazendo o link, nos trouxe uma coisa que, para mim, particularmente, deu uma chocada. Os TREs, né, alguns, inclusive, verbalizaram isso, consideram que o processo de formação são os partidos que fazem. Hoje, você não tem nem todos os TREs do Nordeste fazendo formação para quem é candidato. Sabe aquela formação de quem vai trabalhar no dia, saber, preencher, lá. Não tem. Né? Não tem. Tem TREs que dizem que isso é do partido. O partido que tem suas candidaturas devem fazer. Né? Está no escopo deles. A gente tem outras questões para fazer. Né? E aí eu acho que a grande sacada
nossa, que foi uma necessidade, né? É legal de pensar, né, Rosa, que o tempo inteiro a gente parte não é de grandes elaborações, não. E isso é que eu acho que é uma coisa importante da gente registrar, que muitas coisas que podem ser feitas não precisa ser de grandes sacadas. Sim. Podem ser coisas só da necessidade. Foi a necessidade que era a prestação de conta. Nós não tínhamos no nosso escopo, nós não temos ninguém que trabalhasse com isso. E eu lembro que na primeira campanha de 2020, que foi muita coisa virtual, a gente até acreditava que pelo virtual todo mundo ganharia, né? Então, quem fizesse melhor campanha por lá ganhava, até chegar a campanha de fato, todo mundo tem que ir para a rua com máscara, sem máscara, não sei o quê. Mas a necessidade que foi apresentada para a gente era da prestação de conta. Por quê? A prestação de conta é a grande vilã para essas mulheres. O grande aperreio, o grande medo, o grande pavor das mulheres se chama prestação de conta. Isso das que já passaram. Porque, por exemplo, a gente descobre o que é que significa algumas palavras que a gente vai escutando no dia a dia, quando liga a televisão e diz Rosa ficou inelegível. Sim. Né? Aí, primeiro, ela roubou, né? Ela. E necessariamente não é. Né? Às vezes é a prestação de conta, um recibo de R$2. E esses R$2 deixou Rosa inelegível. Significa dizer que o CPF dela está amarrado. Ela, uma pessoa jovem, vai tirar o passaporte porque ela está indo para os Estados Unidos, para a ONU, para participar de uma... E ela não vai poder. Sim. Sabe assim, coisas... Então, imagina uma pessoa mais jovem que vai fazer concurso, vai tirar alguns documentos, vai pegar dinheiro, ficar sem poder fazer isso, né? Então, a gente escutou no segundo ano uma coisa que a gente visitou. Antes de ir para as escolas, a gente conversou com os partidos. Sim. Qual era a grande questão para a gente? Como é que os partidos veem, né? Estava a história lá da distribuição do tempo, do recurso, papapá, e também a questão da violência política de gênero que perpassa por dentro do partido. Então, como é que vocês estão? E aí a gente descobriu que não estão. A pauta nem entra. Mesmo trazendo, às vezes, as estruturas dos partidos de mulheres. Simplesmente para dizer, nós temos uma secretaria, nós temos, sabe? Sim. Por dentro, mas isso não vai. E sobre isso, me veio um questionamento aqui. O ambiente político certamente não foi feito para que a gente avance, né? Toda a burocracia e tudo que se cria também no imaginário, no nosso imaginário, né? Que é impossível, que a prestação de contas, ninguém sabe como faz, e aí a gente sabe do problema que isso é na vida, né? Na vida dessas mulheres, se no final de tudo o partido não ensinar, as escolas judiciárias não ensinarem, enfim, ninguém vai conseguir fazer essas prestações. Mas aí eu me pergunto, esses partidos poderiam ser organizações melhores se nós estivéssemos dentro deles também, trabalhando nessa perspectiva, ou não, né? Ou a gente tem que fundar um novo partido da gente para fazer... Como é isso? Não, mas é porque... As mulheres estão nos partidos, né? Elas estão nos partidos. Agora, a violência é pesada. E aí a gente tem também mulheres e mulheres dentro do partido. Com certeza. Né? A gente vai ter mulheres que vão, por exemplo,
ser aquela que vai repassar o dinheiro por macho. Com toda certeza. Entendeu? Então, e é engraçado porque, por exemplo, eu e Rosa, nós não somos filiadas a nenhum partido, nós não queremos, assim como a gente não tem nenhuma pretensão de sair candidata. Sim. Eu, particularmente, sou extremamente grata a cada mulher que se candidata para dizer que é possível. Sim. E é a partir daí que eu convoco todas as mulheres a estar junto de uma mulher que se colocou no campo da disputa eleitoral. Por quê? Porque elas só precisam, né? Mas, em relação à história das visitas, por exemplo, para mim é um dissenso, é uma grande contradição. Você precisa ter mulheres, mas não é investido nisso. Quando a gente foi no segundo ano conversar, né, porque era só isso que a gente queria. Então, nós fomos, né, Rosa, lá para a EGE de Pernambuco. Detone, podemos? Podemos. Então, quando nós fomos para a EGE aqui de Pernambuco, para a Escola Judiciária, nós ficamos assim. Primeiro foi de uma responsabilidade enorme. Né? Nós foram 2 idas iniciais. A gente conversou com uma pessoa muito querida nossa, que se chama Eduardo Japiaçu, que é uma das pessoas da direção da escola. Sim. É um funcionário de carreira, que é ator e faz formação por dentro. Porque a escola tem essa responsabilidade de levar o debate, de ensinar, Quando a gente chegou lá, ele disse, vou levar para a diretora, né? Eu não posso definir nada, né? E marcamos outro momento que veio a diretora. Então, a diretora era a Mariana Vargas, eu ia dizer Virgínia. A Mariana Vargas, sim, que é uma criatura, assim, do campo antirracista, sabe? Sim. Quando a gente acredita da possibilidade de pessoas que estão nos lugares e que se coloca na sua função, garantir que... Então, foi um ano em que o Fachin esteve aqui, anunciou a estrutura que foi criada por dentro do próprio TSE para amparar as mulheres, né? A Raquel Branquinho, que é uma procuradora da PGE em Brasília também, que faz o aprofundamento e faz recomendações para a diminuição ou enfrentamento da violência política de gênero, né? E a doutora Mariana olhou para a gente e disse, eu acho ótimo, acho que a gente pode pensar um pouquinho mais. A gente tem a possibilidade, dentro da casa, de trazer outras pessoas, trazendo outros temas. E aí vieram... prestação de conta, que era o nosso grande problema, mas trouxe a discussão, aprofundamento e os canais da violência política de gênero, fake news, propaganda. E aí, tanto o ano, né, de 2020 quanto agora, 22 e agora 2024... esses temas, aí eles criaram o que eles chamam atualização de grandes temas, eles já colocaram na agenda deles. Esse ano nós participamos na própria construção, né, de outras ações, que foi em março, um seminário, mas trouxeram o curso, e aí é uma coisa bem interessante, porque... como a atualização de fato, porque as coisas vão mudando, né? Pensar política, pensar inclusive campanha há 10 anos atrás, hoje mudou por completo. Coisas que era
permitido, não se permite mais. Hoje existem canais que você pode utilizar e que a gente precisa dizer: usem o pardal. Cada vez que você vê uma coisa sendo feita errado, que lhe diz assim, acho que isso está parecendo porque a pessoa só está fazendo isso porque tem dinheiro. E muitas coisas são feitas porque as pessoas têm dinheiro mesmo. Faz errado, paga e está tudo bem. Então, bota a bandeira, fala, bota carro, coisas que antes era permitido e que hoje não é mais permitido. O Pardal é um aplicativo, né, do TRE. É porque, assim, às vezes a gente fala Pardal porque a gente tem essa habilidade, sim, né, sim, Pia? sim. Mas o Pardal é um aplicativo do TRE que é onde você faz denúncias dos candidatos e candidatas, seja lá de qualquer partido, que estão infringindo a lei eleitoral, né? Mas eu queria trazer 2 elementos da sua pergunta. Sim. Em relação aos partidos. Embora nós estejamos fazendo um papel que deveria ser 100% dos partidos, a gente também não pode deixar de dizer que eles têm advogados para prestação de contas, só que é insuficiente. E o problema é que nós, mulheres negras, não temos esse acesso com tanta agilidade e com tantas orientações, porque quem está pleiteando pela primeira vez não sabe os trâmites legais. Sim. Então, é isso que a gente está chamando a atenção. O partido, ele tem a função de... Mas só que ele não faz. E as nossas visitas pelos partidos, ficou detectado isso, que não se discute violência política com afinco, não se discute recursos com afinco, a distribuição, o tempo. Não se discute, por exemplo, a comunicação. Como é que se faz a comunicação das companheiras dentro do seu próprio partido? Foram elas que pediram para que nós fôssemos conversar, para que eles compreendessem que elas não estão sozinhas, porque elas estão sozinhas no partido, mas não fora. E nós, enquanto projeto, a gente reafirma isso. Elas não estão sozinhas. E mesmo as que não são do projeto, mesmo as que não são comprometidas com racismo, com as orientações de gênero, por exemplo, elas terminam ganhando, porque as outras companheiras vão socializar. Isso é muito legal. E aí, em relação às visitas, né, que também foi algo que a gente resolveu dizer assim, esse ano nós vamos visitar o Nordeste, as escolas judiciárias do Nordeste, porque eles precisam saber que Pernambuco como é que se chama? Inicia algo que a gente não encontrou ainda, a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, em parceria com a Casa, por exemplo, e as que antecederam a nós. Essa construção ela é inédita no Brasil, a gente já procurou, não tem ninguém fazendo isso. E aí a gente queria dizer, porque a EGE Pernambuco, ela ganha, né, em segundo lugar, nas iniciativas do TRE, com essa parceria que está fazendo com a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. E a gente queria dizer para as escolas judiciárias que tudo é possível, que a gente não precisa trazer todas as mulheres do Nordeste para o Recife para determinadas coisas, principalmente nesse contexto da formação. As escolas judiciárias, elas têm alguns programas de cidadania, elas podem envolver, por exemplo, as mulheres negras nessa discussão de cidadania. Então, assim, foram visitas magníficas, assim, muito cansativas, né, Pia? Fomos em bando em alguns momentos, às vezes foi eu e Pia, mas, assim, às vezes foram as 4. Mas, assim, a gente ainda vai discutir muito quais outras estratégias a gente ainda vai pensar sobre isso. A gente não fez uma avaliação ainda estratégica, né? A gente fez a avaliação, mas estratégica ainda não. A gente vai fazer no nosso planejamento. Então, assim, mas foi uma experiência fantástica de conhecer pessoas que não queriam nos conhecer e pessoas que queriam nos conhecer. Acho que, em relação ao resultado mesmo desse trabalho com a EGE, né? Além de perceber isso, a gente conseguiu compreender mesmo a estrutura da EGE, né? Porque, de alguma forma, aqui, como a gente já levava a demanda, a nossa relação com a EGE é algo tranquilo, né? A gente começou a se perguntar como funciona de fato a estrutura, né? E isso foi bom conhecer. E acho que
para médio, longo prazo, por exemplo, que não é para esse ano, sabe? Não é. O que a gente quer estabelecer com as EJs no Nordeste, na verdade, é algo que seja lançado para o futuro, sim, inclusive, né? O Nordeste, a gente quer sim uma grande ação do Nordeste com quem está na EJA, que tem um papel importantíssimo na própria construção do TRE, dentro da sua estratégia de atuação, né? Então, por exemplo, tem várias questões que a gente quer que não só em Recife discuta, mas que em cada pedaço desse Nordeste, como exemplo, que a gente seja referência para lá, né, para a próxima eleição. Nós temos aí, continua a discussão de como proteger as mulheres das violências políticas de gênero que elas passam por dentro do partido, não só no período de campanha, mas nas mandatas, nos espaços, né, porque pensar violência política de gênero é para além de pensar da campanha, né? Quer dizer, são esses corpos cis ou trans que são desconsiderados e violentados. É pensar como é que a gente vai se antecipar, por exemplo, na discussão das bancas. Quer dizer, esse ano se jogou no colo dos partidos a decisão sobre as bancas de heteroidentificação para definir, porque tem aí recurso. Quer dizer, a campanha eleitoral no Brasil hoje só é possível, basicamente, com recurso público. O recurso é meu, é teu, é de todos nós brasileiros e brasileiras. E simplesmente é colocado na mão de meia dúzia de macho que vai dizer para onde vai até chegar na cidade com a menor quantidade populacional, por exemplo. Sim. Mas quem define está aqui. Você vê lugares em que se recebe, um exemplo muito simples, nas capitais, tem gente que vai estar levando dos pequenos, sei lá, 20 mil reais para trabalhar sua campanha todinha. Aí você vê, na região metropolitana, a gente levando 5 mil, 7 mil para fazer sua campanha todinha. Todinha. Então, quem definiu isso? Foram os partidos, foram as direções dos partidos, né? Então, isso a gente considera que precisa de uma ação e que precisa, inclusive, uma ação com os partidos, mas não mais no âmbito estadual ou municipal. A gente precisa fazer, eu particularmente acho que a gente precisa começar a dar umas porradas, né, Rosa? Para que deixar, sabe assim, escancarado isso que é escroto com a população brasileira, que considera, inclusive, que quem está candidato está ganhando dinheiro. E isso não é verdadeiro. A distribuição é desigual, extremamente desigual, e é dinheiro público. E aí a gente precisa entrar. As EJs têm um papel importantíssimo, porque é um centro de debate. Sim. E sobre essa questão da distribuição de recursos, sobre as decisões que os partidos tomam, e até sobre o que a gente falava, né? Uhum. Sobre algumas pessoas, algumas mulheres que estão dentro do partido, mas que não são, né, aquela história, né? Não são progressistas, não estão alinhadas às nossas questões, às nossas causas.
E aí é um pouco sobre isso, né? Para fazer parte do Eu Voto em Negra, queria que vocês falassem sobre isso. Basta ser mulher, basta ser uma mulher negra ou existe uma agenda? Existe uma agenda, né? Rosa. Que a gente precisa estar alinhado para conseguir somar ao projeto. E queria que a gente comentasse também um pouco desse cenário. Enquanto a gente espera essa demanda, né, a nível federal, surge aí a PEC da anistia. Então, o que esses partidos estão pensando, inclusive os de esquerda, que continuam fechando as portas, tentando fechar as portas, enquanto a gente arromba, né? Então, antes desse ano de 2023 para 2024, era por adesão. E a gente teve problemas, porque tem mulheres brancas se passando por mulheres pardas e por mulheres negras, né, pretas e tudo mais. E era motivo de constrangimento para nós nos fóruns primeiros que a gente fazia para apresentar todo mundo e discutir sobre processos de violência e tudo mais. Foi extremamente constrangedor. E aí a gente tomou uma decisão em 2023, no nosso planejamento, que a gente iria abrir uma seleção no site do Eu Voto em Negra, no Instagram e tudo mais. As pessoas teriam que apresentar um currículo, elas teriam que apresentar uma carta de 2 laudas, falando sobre qual é a incidência dela na questão racial e de gênero, por exemplo, e fotografias. E depois a gente fazia entrevistas para selecioná-las. Então, e a gente também definiu que um quantitativo, que a gente iria ser 3 por estado, e só Recife, região metropolitana, que aumentaria mais um pouco, porque elas estão mais próximas e a gente, diante do recurso, a gente não teria condições de que ampliasse para Recife, região metropolitana, porque esse projeto ele é um custo alto e a gente não tem tantos financiamentos assim tão rápidos e a gente vive buscando financiamento para que isso aconteça, né? Isso é investimento. Então, a gente preza. Não é qualquer mulher negra, ela precisa ser comprometida. E aí, nas entrevistas, a gente percebia, o seu discurso não batia com as suas 2 laudas, tampouco com o seu currículo. Porque você pode inventar, você pode criar, mas você se contradiz na hora que você está sendo entrevistado. Então, algumas ficaram de fora e quem entrou deveria estar dentro. Então, o Projeto Negra, ele parte desse pressuposto que é importante, sim, nós, mulheres negras, estarmos nos pleitos eleitorais, porque foi o lugar que nos retiraram, como a estrutura do racismo nos retira de qualquer espaço social de oportunidades nesse país. Mas a gente quer mulheres comprometidas, sim. Né? E as outras, elas vão... Tem muita gente que está querendo entrar. Que bom, mas a gente vai analisar, sim, o compromisso dessas mulheres lideranças. Quando Rosa diz, né, demanda, é que assim, como Rosa iniciou, eu iniciei. Nós já estou aqui tentando lembrar quem iniciou alguma coisa. Continuidades. Mas, numa das falas anterior, né, a gente disse por aqui que o projeto não é uma coisa que iniciou da rede, né? Ele veio de outros projetos, inclusive. E lá era exatamente isso. Todo mundo que estava lá indicava no primeiro. No segundo, a gente inventou um negócio mais ousado. A gente inventou de criar umas comissões. Aí, uma comissão regional. E tinham as comissões que a gente tentou fazer que todos os estados do Nordeste tivessem. Então, a gente teve problema, nem todos os estados conseguiram formar, mas a gente conseguiu formar um regional. E aí a gente teve problema. Por quê? Nem sempre o olhar de quem estava na comissão regional, por exemplo, nas suas comissões, conseguia olhar para o conjunto das mulheres que estavam ali na pré-candidatura, né? Que eram liderança, que que não ia, não sei o quê, né? Então, tiveram algumas. Pernambuco funcionou bem, Sergipe, Maranhão, Bahia. Só que também a gente teve vários outros problemas que depois ninguém assumia quem foi quem indicou. Aí, quando o BO vinha,
ficava no colinho da gente, que nem conhecia ninguém. Ah! Cauana chegou. Quem foi que indicou? Chegava um momento que ninguém, ninguém assumia, né? Que aquela criatura que não era negra, que chegou e que, inclusive, depois, a gente teve problema com outros processos, né? Foi quando a gente disse não. Se é para assumir BO, que seja nosso. Então, nada mais justo que a gente amplie, que várias pessoas possam dizer eu quero, e eu quero, talvez eu não seja, mas eu quero, saca? Porque se a gente, inclusive, tem uma grande demanda, a gente pode estar pensando quais são as outras coisas que a gente pode fazer, né? Tem um sentimento nosso, quando a gente criou essas comissões, que é isso. Rosa fez uma fala que para a gente é extremamente importante. A gente não precisa trazer todo mundo para Recife. Não precisa, inclusive, sermos nós agora. Se nos estados, as organizações do Movimento de Mulheres Negras, juntamente com as EGES, possam assumir, sabe, dentro. E porque a gente sabe que tem coisas que a gente vai precisar de recurso, precisa de recurso mesmo, porque não dá para ser só na brodagem, mas tem coisa que dá para ser na brodagem, né? E só botando a mão na massa é possível pensar que tamanho vai sair esse bolo, né? Se eu não tenho o fermento, ele não vai crescer. Mas se eu vou usar uma xícara ou 1 quilo de trigo, eu tenho uma ideia do resultado desse bolo. E acho que isso é para a gente extremamente importante. Seja com outro nome, seja com parceria com a gente. O que nós jogamos para o mundo, para o Nordeste principalmente, é que vamos todas colocar nas nossas mãos, de fato, a responsabilidade da construção dessa democracia que a gente quer, dessa representatividade que a gente quer. As organizações, as pessoas, elas precisam também estar assumindo o suporte a essas mulheres, mas construir possibilidades para que outras mulheres, de repente, nem são as mesmas. Essa eleição, por exemplo, deixou todo mundo com o coração. Poxa! Porque, se a gente for pensar, Pernambuco tem 185 municípios. A gente está com 3 municípios. É com muito dor. A gente não consegue. É pouco. É pouco. Agora, a gente quer dizer para todo mundo que é possível criar, pensar, propor, construir, fazer no dia a dia, para que isso sirva como exemplo, sirva como inspiração, sirva para que as pessoas olhem e olhem com outros olhos cada mulher negra que se candidata. É isso, a gente não consegue todas, a gente gostaria muito de ter bastante recurso para botar, sabe, para moer um grande processo com mulheres negras no Nordeste, em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil inteiro, para que elas, de fato, pudessem ir para a disputa. Enquanto isso não acontece, e a gente nem sabe se vai acontecer, a gente vai construindo relação de parceria com todas as outras iniciativas que têm corpos de mulheres do Nordeste, mulheres negras no Brasil, LGBTQIA+, porque a gente acredita que só quando a gente coloca nas mãos, a gente consegue construir algo que é fantástico, porque nós estamos preparadas.
Incrível, meu Deus do céu, tô toda arrepiada aqui. Já finalizando a nossa conversa, né? Eu queria que a gente pudesse falar sobre os próximos passos do projeto, né, do Eu Voto em Negra, e também que vocês contribuíssem falando como apoiar as candidaturas que estão no pleito atual, para a gente deixar isso como recado mesmo, para quem estiver ouvindo e assistindo a gente agora. Se você puder iniciar, Rosa. Pia até colocou já na sua fala um pouco como é que a gente deve apoiar, né? Mas eu quero dizer que a nossa perspectiva, né? Não é isso que você perguntou? Sim. Qual os próximos passos do projeto? Então, primeiro os próximos passos é ver as nossas mulheres sendo eleitas, né? Dizendo assim, ela vai ser a vereadora, é o que o coração deseja, né? A outro é que dezembro a gente tem o nosso planejamento. Todo ano, em dezembro, é o planejamento para a gente avaliar com o maior tempo. A gente tem 3 dias de planejamento, né, Pia? Isso. A gente faz 2 coisas. A gente comemora a nossa partilha, né? Porque nós somos mulheres, vamos dizer, nós somos amigas de longas datas, né? Manu está se chegando agora, mas eu, Piedade, a gente tem mais de 30 anos de amizade, Mônica Oliveira, e Tanassi, que está chegando também para nossas vidas, e Manu. Então, a gente, além de fazer um momento de autocuidado nosso, porque a gente trabalha muito, a gente também precisa se cuidar, é um momento que a gente vai partilhar isso junto, nós vamos avaliar e planejar os próximos anos, onde buscar recursos, o que é que a gente vai retirar, o que é que a gente vai acrescentar, porque a gente já tem várias coisinhas anotadas que a gente observou, mas a gente precisa bater o martelo. É um pouco dos próximos passos, né? E uma das coisas que eu penso nessas eleições, né? Se o nosso projeto diz não é qualquer negra, eu acho que é importante a gente parar de Maria, como diz um ditado, velho ditado, Maria vai com as outras ou com os outros. Primeiro, vai escutar sem julgamento as pessoas, as mulheres negras. Veja qual é a proposição delas, veja a origem delas. As mulheres negras, elas não vêm de famílias ricas que têm muito dinheiro para estar no pleito, não. Que as famílias ricas dessa cidade, que a gente sabe que são pessoas brancas, que são homens, eles têm o dinheiro que quiser para manipular vocês que estão aí em casa a trocar o seu voto por um botijão de gás, como se isso fosse resultado de alguma coisa. Quando você troca seu voto por um botijão de gás, por uma falsa ideia que o vereador ou vereadora vai construir um grande hospital. O vereador não constrói hospital. Que vai construir no seu... Não, vai dar geladeira. É mentira. Então, vocês precisam prestar atenção ao que eles estão oferecendo e conhecer quais são as proposições que as mulheres negras, por exemplo, estão ofertando, porque nós somos a maioria. Você aí em casa é a maioria das mulheres negras nesse Brasil. E por que não votar numa companheira que sabe muito bem o que é que você passa? É sobre isso. Inspirador demais. Agora é com você, Pia, a gente já também no final. Eu acho que, enquanto projeto, a gente está continuando com as nossas mulheres, né? Todo dia a nossa equipe vai pensando alguma coisa que leve para todo mundo argumentos do porquê é importante e apresentando as mulheres no Nordeste inteiro para ser eleita, né? Nós temos essas mulheres. Temos essas, poderíamos ter mais, mas temos essas. Eu acho que a gente não para até o último dia da campanha, pensando mesmo em campanha, né? Cada uma de nós, individualmente, também temos assumido candidaturas. Todas são nossas. E todas nós também temos as nossas candidaturas nos nossos municípios. E, às vezes, dando nó,
porque não tem candidata nossa, né? Do Eu Voto em Negra, eu sou do Cabo, eu não tenho lá, e vou tendo que catar. E acho que é isso. Acho que o grande recado para a gente, nesse momento de eleição, é que nós precisamos, observar, né? Estamos aí chegando na retinha final, a campanha propriamente dita, né? É agora que todo mundo está indo pedir voto. Acho que é importante que a gente consiga identificar quem são essas pessoas, quem são essas mulheres, como é que elas vêm construindo coisas para a sociedade. Porque no final é isso, nós somos de movimento e nós só acreditamos que é possível coletivamente. Então, que candidatura é essa? Ela é individual, ela é coletiva. E esse coletivo é a minha família. Em nome da família, uma presidenta foi colocada para fora, né? Então, é coletivo e é mais. É do que os diversos movimentos vêm construindo para a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para questionar o que não tem sido feito e o que tem sido feito em nome de nós, sem nós, né? Então, acho que ainda neste momentinho a gente precisa olhar, identificar, se questionar, se aperrear quando aparece vários e quando tiver mais, se for possível, às vezes eu apresento Cauana, dá certo. Às vezes eu preciso apresentar a Rosa, que vai dar certo. Então, vamos exercer o nosso grande dever, para além dos direitos de votar, o nosso dever de mostrar quem são essas pessoas que constroem coletivamente, mesmo não estando num mandato, numa mandata. Tem gente que tem construído coisas para a cidade, nos seus coletivos, há mais de 5, 10, 15, 20 anos. Vamos olhar. Tem jovem que está aí, que é tão velho, porque tem aprendido coisas que só quem está construindo coletivamente tem feito. E todo dia, quantas pessoas eu conversei e apresentei, porque eleição é voto. E a gente só consegue garantir com voto. Vamos se comprometer com candidaturas. E não estou dizendo que tem que ir para as caminhadas. Vai se você gosta. Se você não gosta, não vá. Vá tomar sua cerveja. Mas o debate e o compromisso tem que vir. Depois, a gente espera comemorar várias mulheres negras, nossas e não nossas, e celebrar com cada mulher negra que conseguir se eleger. Se passou pelo projeto, o coração dispara. Mas, se for uma companheira que é tão comprometida quanto, vamos também comemorar as vitórias, as grandes, as pequenas, desse processo. Vamos nos comprometer para que essas mulheres cheguem com a sua saúde mental equilibrada, minimamente equilibrada, porque financeiramente não vai estar. E aí, a gente precisa também
pensar, acho que as outras coisas para depois, Rosa já colocou, começar a pensar que nós precisamos pensar e trabalhar a eleição em ciclo que se abrem e se fecham e que se complementam. A gente precisa construir hoje e pensar que, estando ou não aqui, a gente vai ter pessoas lindas, comprometidas com a vida das outras pessoas, a partir de políticas públicas, porque é sobre isso que as eleições, sejam elas municipais, estaduais ou federais, nos trazem. É sobre recurso para fazer com que cada pessoa que esteja nesse território chamado Brasil tenha garantida a sua vida. E aí é isso. Acho que a gente vai se encontrando porque outros ciclos vêm e a gente precisa botar para moer. Muito bom, muito obrigada, mulheres. Essas foram Piedade Marques e Rosa Marques, da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Eu estou muito feliz por essa conversa. A gente está chegando ao final. Gostaria de agradecer e lembrar todo mundo que está ouvindo o nosso podcast, assistindo o nosso podcast. Lembrar que uma mulher negra que age no sentido de solucionar os problemas enfrentados pelo nosso grupo atende também aos problemas enfrentados por toda a população brasileira. Vote em uma mulher negra. Vote em negra. Eu sou Cauana Portugal, jornalista e apresentadora desse podcast. O projeto Eu Voto em Negra transforma a minha vida há 2 eleições. Eu sou muito grata por estar aqui hoje e sou muito grata pela oportunidade de trabalhar com vocês também. Convido todo mundo a conhecer as nossas redes sociais, o @ Eu Voto em Negra. Lá a gente compartilha as candidaturas que são apoiadas pelo projeto. Tem também a cartilha que foi produzida nesse ano. Está lá na nossa bio do Instagram, @ Eu Voto em Negra. Somos uma iniciativa da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, em parceria com a Casa da Mulher do Nordeste e Instituto Alziras. Esse podcast conta com a produção e trabalhos técnicos da agência MAVE, apoios Open Society e Instituto Ibirapitanga. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Para saber mais detalhes sobre esse e outros trabalhos, você pode acessar o Instagram Eu Voto em Negra. E para saber um pouco mais sobre a campanha, você também pode acessar o site euvotoemnegra.com.br. Até a próxima! Podcast Eu Voto em Negra.